Vem cá comigo. Vem comigo aqui, ó, pra gente conversar bem de pertinho. Começamos a segunda unidade. Lembra, nós trabalhamos lá a primeira unidade, estudamos República do Brasil, a Primeira República, a República Oligárquica, e estudamos também o período de Getúlio Vargas. Fomos para a Europa, vimos a Primeira Guerra Mundial, o fim da Primeira Guerra Mundial e o surgimento de movimentos totalitários na Europa. Tudo isso que nós observamos na primeira unidade vai nos servir para entendermos agora a segunda unidade. A segunda unidade que ela começa com a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver que esses movimentos totalitários que nós estudamos lá na primeira unidade, agora eles vão entrar em ebulição. Hitler vai começar a invadir outros países da Europa. Hitler invade a Polônia, Espanha, ou França e Inglaterra, que até então vão tentar permanecer neutra, de uma hora para outra, vão declarar guerra à Alemanha. E isso vai fazer com que o mundo se envolva em mais um conflito mundial, chamado Segunda Guerra Mundial. Mas vamos entender aí como é que começa essa unidade? Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 19. Eu, professor Beto, estarei com vocês hoje aqui falando sobre o mundo após a Primeira Guerra Mundial. Como é que se está aí na unidade 2 falar desse mundo após a Primeira Guerra Mundial? Nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial nós vamos ver quase uma novela inteira da Segunda Guerra Mundial, porque vai ter a parte 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ver o mundo pós-guerra. O que acontece com o mundo após o final da Segunda Guerra Mundial? Vamos ver que nós vamos enfrentar a Guerra Fria, que era um enfrentamento político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos ver também o socialismo, que vai da Revolução Socialista, que nós já vimos uma parte dela, e a crise que o socialismo vai passar. Vamos ver o Brasil dentro do processo democrático, saindo de Getúlio Vargas, a redemocratização do Brasil. Vamos ver essas duas partes desse Brasil democrático. Vamos ver a independência de países da África e da Ásia, a independência, o conflito árabe-israelense. Tudo isso nós iremos ver nessa segunda unidade. Ok? Então não percam, porque está muito interessante a segunda unidade. E nós já começamos a segunda unidade com essa aula 19, que trata sobre a Segunda Guerra Mundial. Como é que dá essa guerra? Quem são esses antecedentes dessa guerra? Como é que está esse expansionismo das ditaduras na Europa? Momentos decisivos desse confronto. E como é que vai ser essa ofensiva alemã? Cruel, rápida e certeira. As habilidades para a aula de hoje aí estão com vocês, mas o que nos interessa aqui, as habilidades vocês já leram, e o que nos interessa é nós entendermos aí, ó. Esse livro de Robin Cross fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Livro muito interessante para a leitura. Retrata aí. Então vamos entender essa primeira parte da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que vai durar de 1939 a 1945. Ok? De 39 a 45. E envolveu a maioria, não envolveu todo mundo, mas a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências daquele momento. Organizada em duas alianças militares. De um lado, enquanto a Primeira Guerra Mundial tinha a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, aqui nós temos os aliados e o eixo. Cá comigo? O que está acontecendo com a Europa? Crise. A Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial humilhada. Lembra o Tratado de Versalhes, que ela humilha a Alemanha? E a Alemanha ela precisava dar esse troco. Ela precisava rever
o seu espaço vital. Hitler começa uma política de dizer que vai fazer o terceiro Reich, que nós vimos também quando nós estudamos o totalitarismo na Alemanha. E com isso Hitler, ele consegue trazer adeptos, consegue fortalecer o seu exército, consegue fazer a Luftwaffe, que nós vamos já ver a crueldade ali da Luftwaffe, nos bombardeios dela. E como o mundo vai entrar neste conflito? Por que o mundo vai se envolver nesse conflito? As alianças, elas se dão aí, olha a bandeira dos países aliados. De um lado, nós temos a Alemanha, aqui, essa era a bandeira da Alemanha. Nós temos, de outro lado, a Itália, a Alemanha, e nós temos o Japão, que vão formar o eixo, porque ele falava que era o eixo Berlim-Roma, faziam o eixo Berlim, Roma faziam... Opa, aqui, peraí, vamos pagar aqui para a gente ficar melhor ver aqui. Eles diziam aqui, ó, que de Roma aqui, ó, a bandeira de Roma aqui da Itália, até Berlim, nós tínhamos um eixo que ligava. E o Japão vai entrar depois também nesse eixo. De outro lado, nós temos as potências aliadas, os aliados. Nós temos, a princípio, a Inglaterra, a França e a União Soviética, que formavam os aliados. E os Estados Unidos vão entrar posteriormente. Mais uma vez, os Estados Unidos só entra posteriormente nessa guerra. Quando a Europa já estava se destruindo, os Estados Unidos vão entrar na guerra. Olha aí, ó. Quais são os antecedentes dessa guerra? O que tem por trás dessa guerra? Essa briga entre os Estados Unidos, o tio Sam, e essa briga entre Hitler. O que nós temos aí nesse momento? O que vai aparecer neste momento aí que vai causar esse conflito aí mundial? Aqui, vocês estão diante de um momento de muita tensão. A Europa está passando por muita tensão. Tá? Essa imagem que nós vimos ali desses antecedentes são imagens que nós precisamos entender o que está acontecendo antes dessa guerra. Quais são essas disputas que estão envolvendo nessa guerra? E essas disputas ainda são reflexos da disputa da Primeira Guerra Mundial. Das disputas imperialistas e tudo da Primeira Guerra Mundial ainda são reflexos daquele momento. Lembra do Tratado de Versalhes que vão ser assinados? Pois é, nós temos o Tratado de Versalhes assinado, e um Tratado de Versalhes que vai humilhar a Alemanha, vai tirar da Alemanha o poder, e a Alemanha não vai aceitar isso daí. A Alemanha vai dizer, opa, peraí, eu estou sendo muito humilhada. Eu não posso ser responsável pelo conflito da Primeira Guerra Mundial. E ficou mal resolvida essa disputa da Primeira Guerra Mundial. Vão ficar mal resolvidas. E aí nós vamos ver uma figura mítica surgindo. Olhem na tela para vocês. Nós vamos ver essa figura mítica surgindo. Tá? Nós vamos ver Hitler surgindo. Hitler surge como uma figura mítica. Seria o salvador da pátria. Seria o grande salvador dessa pátria. Hitler. Como ele vai salvar essa pátria? Como ele vai restabelecer essa pátria? Hein, meus queridos alunos? Muitos alemães sentiram-se humilhados com a imposição desse tratado. O momento em que a economia da Alemanha atravessava uma crise. O líder político Adolf Hitler
desperta o sentimento de revolta da população, apelando para o orgulho nacional. Ele alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Então, alunos, vem cá comigo. Esse daqui que aparece aqui nessa imagem, Adolf Hitler, que aparece aqui nessa imagem, ele vai pegar pelo sentimentalismo. Nós precisamos ser uma nação forte, nós precisamos ser patriotas, nós precisamos ter orgulho da nossa nação, nós fomos humilhados e tudo. Discurso empolgante. Hitler tinha um discurso empolgante, falava às multidões. A juventude hitlerista cada vez mais forte, utilizava dessa ideologia dentro das escolas para que seguisse esse modelo hitlerista. A Minha Luta, lembra do livro Minha Luta ali? Então, o nazismo ele vai ser forte em todos os momentos. E o Hitler tenta dizer para os alemães, olha, alemães, vamos reagir. E os alemães acreditavam naquilo dali. Achavam que aquele seria o caminho. E a princípio sabia que foi. Só que depois se mostrou que era completamente errôneo. Na tela. A União Soviética era vista com desconfiança na Liga das Nações. Olha os antecedentes. A União Soviética não fazia parte da Liga das Nações, só que a Liga das Nações, a maioria dos países eram capitalistas do Ocidente. E a União Soviética era socialista. Então o povo já olhava assim a Liga das Nações. O que a União Soviética está fazendo aqui na Liga das Nações, gente? E aí a Liga das Nações, que eram formadas por vários países, vão ser controladas pela Inglaterra e pela França, que foram as grandes vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Aí elas vão aproveitar para fortalecer os seus impérios coloniais lá. Voltou o imperialismo colonial. Acabou a Primeira Guerra Mundial, voltou o imperialismo colonial. E aí, venha cá comigo novamente. Tá? E aí, esses antecedentes, a União Soviética ali que era socialista, não estava sendo vista de bons olhos. E aí nós vamos ver aqui os partidos de extrema-direita surgindo com um grande fortalecimento na Europa. Pessoal, Hitler tinha uma filosofia. A filosofia do Terceiro Reich. A filosofia do Terceiro Reich, ele dizia que a Alemanha ela precisava conquistar o seu espaço vital. Conquistar o seu espaço vital. Ou seja, a Alemanha ela tinha que expandir seu território e conquistar outras nações para poder ficar um grande império chamado Terceiro Reich, onde Hitler seria o Führer, que iria controlar todo esse império. O primeiro país a ser invadido, a Polônia. Começa uma rápida ofensiva alemã. Na tela para vocês. Uma rápida ofensiva. Começa aqui. A Alemanha, então, ela começa em 1939, setembro, março, Tchecoslováquia, outubro, março de 38. Então, ela começa a conquistar a Áustria, a Tchecoslováquia, países dos Sudetos, a Polônia. Então, ela começa a conquistar rapidamente todos esses países. Durante a década de 30, o governo totalitário da Alemanha e da Itália e o regime militarista do Japão buscavam um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Gente, aí nós estamos vendo aí que a Inglaterra e a França, que estão lá controlando a Liga das Nações, que teria que evitar essa guerra, aqui a Inglaterra e a França, eles estão sentados junto com Hitler e com Mussolini, tentando uma negociação pacífica. Adotaram a política de apaziguamento, de paz, em relação a esse expansionismo. E o Hitler começando aqui, ó, o seu expansionismo aqui que a gente está vendo aqui, ó. Começando, aí eles vão dizer, não, vamos parar com isso aqui.
Em 38, gente, em 38, nós temos aí em setembro de 38, essa Conferência de Munique. Hitler, aqui, Mussolini, o líder da Itália aqui. Nós temos aqui o primeiro ministro da Inglaterra, nós temos Neville Chamberlain e nós temos o líder da França, Edouard Daladier. Nós temos aqui as principais potências da Europa sentadas em uma mesa tentando negociar, só que Hitler não queria negociar. Enquanto isso, lá na Ásia, o Japão ele está travando uma guerra lá na Ásia. O Japão começa um processo expansionista que vai começar no final do século, na última década do século XIX, e vai adentrar o século XX. O Japão vai se expandir principalmente a China. Vai tentar conquistar a China. Imagina, cara, o Japão que era grande, mais potente que a China naquele momento. Hoje a China é muito mais potente do que o Japão. E em setembro de 1931, as forças japonesas invadem o reino da Manchúria, no leste asiático, entre a China e a União Soviética. Olha aqui, ó. Vitorioso nessa investida militar, o governo do Japão decidiu invadir em julho de 1937 a própria China. Os chineses resistiram, dando início à guerra sino-japonesa. Vocês sabem o que é sino-japonesa? Tudo que vocês ouvirem falar sino-japonês significa que é tanto da China quanto do Japão, tá? Sino-japonesa. A Liga da Nação chegou a condenar formalmente esse expansionismo japonês, mas não conseguiu evitar o conflito que se sucederam. Alunos, vem cá comigo. Se não bastasse esse expansionismo alemão, a cruzada de braço que França e Inglaterra estão dando, nós ainda vamos nos deparar com a China sendo invadida pelo Japão. O Japão também dentro dessa política expansionista. Tá? Imagina! Os caras perderam a roda aí nessa questão. Perderam o time. E começa Japão se expandindo lá, a Alemanha se expandindo aqui. A Itália, ela ainda é neutra. Ainda é neutra. A Itália ainda estava aí correndo atrás da roda dela. Que vai embora. E aí, meus queridos alunos, a Itália neutra, Inglaterra se expandindo, Japão se expandindo, a Europa não se atentou que ali estava fazendo um eixo, uma grande aliança que iria ser uma aliança cruel na Segunda Guerra Mundial. A Itália na tela para vocês. Vamos falar da Itália. A Itália, em outubro de 1935, as tropas italianas iniciaram a invasão da Abissínia, na Etiópia, no leste da África. Em maio de 1936, quando tomaram a capital etíope, Addis Abeba, Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuel III, imperador da Etiópia. Engraçado que você chega lá na Itália, vários monumentos comemoram Vítor Emanuel, tá? Você chega lá, o túmulo de Vítor Emanuel, o prédio que comemora Vítor Emanuel, ele é muito comemorado na Itália até hoje. Então, a Itália também, ela começa aqui o expansionismo lá na África, o imperialismo dela. A Liga das Nações impôs sanções econômicas à Itália, determinando o bloqueio de seu comércio internacional, mas as empresas petrolíferas dos Estados Unidos continuaram, gente, eles queriam ter lucro. Quero saber quero saber de sanções econômicas, eu quero é vender meu petróleo para cá. Seus produtos ao mercado italiano, enquanto os alemães forneciam carvão para a Itália. Então a Itália, sanção econômica e nada, foi a mesma coisa.
Aí Mussolini vai se empolgar e em 1939 ele invade a Albânia. Ele invade a Albânia. Enquanto isso, a Liga das Nações aí continua calada. Aqui. A Liga das Nações, que era... Aqui são... que era essa Liga das Nações, era para eles estarem reagindo a esse expansionismo. Era para eles estarem reagindo ao expansionismo alemão. Era para eles estarem reagindo ao expansionismo italiano. Era para eles estarem agindo contra o expansionismo japonês. Só que a Liga das Nações ela está de braços cruzados. Bonitinha aqui, ó, na mesa e tudo, a Liga das Nações. Só que a Liga das Nações não são esses super-heróis que estão aqui, não. Estados Unidos, Japão, Inglaterra ali, Itália, França, todos aqui representados, a Liga das Nações. E nós temos aqui este momento da Liga das Nações que eles não vão conter essa expansão alemã. Na tela para vocês. Na tela. Olha aí, ó. A expansão alemã. Com base na ideologia do espaço vital, lembra que eu falei que o Hitler tem muito esse discurso aqui sobre espaço vital? O governo alemão, liderado por Hitler, planejou a trajetória expansionismo na Alemanha nazista, cujo desdobramento foi início do conflito mundial. Romênia, Tchecoslováquia, Polônia. Olha aqui, ele começa na Romênia em 1936. A Tchecoslováquia vai ser invadida de 1938 a 1939. Aí quando chega na Polônia, nesse momento que vai ser o estopim, gente. Porque aqui, quando invade a Polônia, que Inglaterra e França vão se atentar. Vamos voltar aqui rapidão aqui nesse mapa inicial. Olha aqui, ó. Tchecoslováquia, 1938. Áustria invadida, Tchecoslováquia invadida, Polônia invadida. Quando chega a invasão da Polônia em 1939, aí sim que o povo vai reagir. Vamos voltar lá para o nosso slide onde nós estávamos. Entendeu? Então nós temos aqui essas invasões. Em novembro de 1936, Hitler vai firmar um pacto de amizade e cooperação com Mussolini. 1936, porque Mussolini não queria estar sozinho nesta luta. E Hitler firma esse pacto de amizade. Vamos firmar um pacto de amizade. Vamos chamar esse pacto de amizade de eixo. Eixo seria uma ligação direta entre Roma e Berlim. Só que esse eixo, ele vai ter tentáculos, e um desses tentáculos vai ser justamente esse acordo firmado com o Japão. O acordo firmado com o Japão era um acordo para impedir o comunismo soviético. Aí um pacto anticomunismo aí que vamos ter, que impedisse o comunismo soviético de se expandir na Ásia. Aí nós temos um pacto. Sistemas autoritários, totalitários, juntos. Essa política de aliança combinaria com a assinatura do pacto tripartite entre 3 nações em setembro de 1940 e a formação definitiva do chamado eixo. Então, nós temos o eixo aqui formado: Alemanha, Itália e Japão. E nós temos os países aliados também se formando para se estruturar, que vai envolver Inglaterra, França, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Percebam vocês aqui, ó, a ironia do destino. Estados Unidos e União Soviética, o maior país capitalista, aliado do maior país socialista. Aliados. Mas o confronto não foi evitado. Não conseguiu evitar o confronto.
E nós temos o início do confronto. Nós temos o início. Aqui, nós temos essas estratégias. Aqui nós estamos vendo a Força Aérea Inglesa, que ela resistiu muito à Luftwaffe. Força Aérea Inglesa aí, ela vai ser fundamental. Mas 2 dias depois do ataque alemão à Polônia, o governo da Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. Ou seja, o ataque da Polônia que nós vamos considerar o estopim dessa Segunda Guerra Mundial. Enquanto o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, o estopim da Segunda Guerra Mundial vai ser essa invasão da Polônia, como vocês estão vendo aí no quadro de vocês. Esse teria sido o começo da Segunda Guerra Mundial. O governo da Itália mantinha-se neutro. Não estou na guerra ainda não, estou neutro. E o Japão? O Japão, que fazia parte também do eixo, ele estava lutando isoladamente contra a China, mas lá na Ásia. Por enquanto, a guerra era só entre a Alemanha, a Inglaterra e a França. Certo, aluno? Gente... A Segunda Guerra pode ser dividida em 2 grandes fases. Essa primeira fase, de 1939 a 1941, é marcada principalmente pela rápida e eficiente ofensiva alemã, com a ocupação de vários países pelas forças nazistas. Parênteses aqui para vocês aqui, ó. Vem cá comigo. O ensaio da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o ensaio da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Civil Espanhola. A Alemanha, apoiando o ditador espanhol, vai mandar os seus bombardeios. Era um ensaio da Alemanha. A Alemanha queria testar a Luftwaffe. Testar o seu bombardeio, a sua força militar. E na Guerra Civil Espanhola, que é retratada muito bem pelo quadro de Pablo Picasso, chamado Guernica, foi uma destruição total daquela cidade pelas forças alemãs. Ali foi o ensaio já para que seria a Segunda Guerra Mundial. A Luftwaffe, que vai ser esses asseclas de Hitler. Tem até um documentário aí no YouTube chamado Os Asseclas de Hitler, e eles vão estar junto aí para trazer a destruição. Um cuidava da propaganda, outro cuidava da Luftwaffe, outro cuidava da parte do exército, das Forças Armadas. Göring tinha um braço de ferro na Luftwaffe. E ele que vai comandar esses ataques. Outra fase da Segunda Guerra Mundial, na tela. Outra fase que nós observamos da segunda fase da guerra é marcada justamente desse período de 42 até 45. Pela União Soviética, a entrada da União Soviética. A União Soviética não estava na guerra. Aí Hitler fez a besteira de atacar a União Soviética. Gente, despertou os soviéticos, e isso foi a grande derrocada de Hitler, porque foram os soviéticos que invadiram e tomaram. Nós vamos ver lá para frente, foram os soviéticos que invadiram e tomaram Berlim. E depois nós temos aí a entrada dos Estados Unidos, que também não fazia parte da guerra. Os japoneses fizeram o favor de atacar a base militar norte-americana em Pearl Harbor. E aí os Estados Unidos, após esse ataque, vai entrar na guerra. Então, quando a União Soviética e os Estados Unidos entram, a guerra ela começa a ter uma característica de mundial. Há uma mundialização desse conflito. E aí que nós vamos ver bem dividido esses 2 blocos. De um lado, o eixo, que nós já vimos quem fazia parte do eixo. Alemanha, Itália e Japão.
E de outro lado, nós temos os aliados, que nós temos a União Soviética, do lado da União Soviética os Estados Unidos, mas antes já temos a Inglaterra e a França. E vários outros países que vão entrando, um entrava no eixo, outro entrava nos aliados, e assim foi. Só que quem vence no final serão os aliados que nós vamos ver. Meus alunos, então, nós estamos diante do início desse conflito. A Liga das Nações não foi suficiente para evitar esse conflito. A Liga das Nações ela não consegue evitar esse conflito. A Liga das Nações ela não consegue evitar o expansionismo alemão, ali que está acontecendo na Europa. Só quando eles invadem a Polônia que Espanha, ou França e Inglaterra vão despertar. A Liga das Nações não foi suficiente, capaz de evitar o expansionismo japonês, Manchúria e tudo, China, o expansionismo japonês que toma conta daquela ali. Interessante, quando, um parênteses aqui, que os japoneses, quando eles vão tomar aquela região da Malásia, eles vão parar a borracha que era produzida na Malásia. E aquela borracha produzida na Malásia era que tinha causado a quebra da borracha aqui no Brasil. Aí, quando eles tomam a Malásia, a Inglaterra vem doida, juntamente com os Estados Unidos, para que o Brasil reative os seringais da Amazônia para fornecer borracha para a guerra. Nós vamos conhecer aqui esse período chamado Segundo Ciclo da Borracha, mas isso é assunto que nós vamos ver mais detalhadamente lá em História Regional. E aí, a guerra acontecendo, a Liga das Nações impotente para evitar essa guerra. Foi que a Alemanha quis. A Alemanha começa um processo de ofensiva grandiosa. A Guerra Relâmpago. Imagine, os soldados alemães se drogavam. Então ele não tinha empatia. Eles tinham vontade de... Era uma energia doida, todo o tempo drogado, quase não dormia. As pessoas que tinham seus países invadidos, elas não acreditavam que aquele exército, juntamente com a Luftwaffe, estavam agindo daquela maneira. Muitos países se entregavam até antes para não serem destruídos. Ofensiva alemã, como se deu? Na tela. Olha aí. Ofensiva alemã. É aí que nós vamos ver esse tanque de guerra sendo utilizado nessa ofensiva. Esse tanque de guerra aí, olha aí esse tanque, a estrutura desse tanque aí, que vai ser utilizado neste momento aí. Os primeiros anos da guerra caracterizaram-se pela rápida e ofensiva nazista. Foi chamada Guerra Relâmpago. Blitzkrieg. Blitzkrieg. Guerra Relâmpago. Blitzkrieg. Sobre os adversários, a estratégia marcada pelo avanço veloz dos veículos blindados, que são esses Panzers, que são essa imagem que você está vendo aí dos Panzers. Olha aqui, ó. Esse veículo blindado aqui, ó, ele vai ser uma novidade. Esses Panzers vão ser utilizados aí, vai ser a grande característica do exército alemão. Então, esses Panzers, eles vêm aí, quando eles estão aqui olhando para a terra, para os Panzers, lá vem a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Aí vem a artilharia, pesada, que os caras com sede, com fome, com... drogados ali que vão, não dormem, não se alimentam, não precisam se alimentar. Eles têm fome de sangue. Eles têm fome de conquista, de matar rapidamente. Cansado. Por isso que a Guerra Relâmpago ela vai ser uma característica muito forte desse período. Na tela aí. Então nós temos aí os Panzers apoiados pelos bombardeios da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã,
e as tropas de ocupação aí, que consolidavam a vitória nazista. Com uma nova estratégia militar, o exército alemão, depois de dominar a Polônia, conquistaram rapidamente os países. Vem cá, peraí. Olha aqui como é que se dá essa questão. A Alemanha ela está utilizando os Panzers, está utilizando a Luftwaffe. O Görmann, ele vai controlar, o Hitler ele confiava muito nesses asseclas que estão ao lado dele. Confiava muito. E esses caras eles vão estar lutando, estão comandando e lutando com uma sede tão grande, porque eles queriam se vingar. Era uma maneira também de se vingar da Primeira Guerra Mundial. Era uma maneira de dizer o seguinte: olha, vocês nos humilharam, tiraram nossa indústria bélica, e agora estou retornando à indústria bélica. Eu estou construindo o que é de melhor na indústria bélica. Metralhadoras potentes, tanques potentes, aviões potentes e rápidos. O Hitler mostrou que rapidamente ele conseguiu reativar a indústria bélica. O Hitler ele trouxe um soldado que era só um soldado que lutava ali e tal. Não, era um soldado que ele lutava dentro de uma filosofia patriótica. Eu estou morrendo pelo meu país, pela minha bandeira, por Hitler, pelo Führer. Ele virou um mito ali que as pessoas iam e se entregavam ali a essa guerra dentro do que acreditavam Hitler como líder. É por isso que a Alemanha, rapidamente, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega, França, ela começa a conquistar. A gente viu a imagem de Hitler. Olha, voltei na tela rapidão aí. Nós vimos aí, olha essa imagem de Hitler. Aonde é que ele está aí? Olha lá atrás. O que tem lá atrás? A Torre Eiffel. Paris, a tomada de Paris. Volta aqui comigo. Então nós estamos vendo Hitler rapidamente conquistando esse espaço. E aí, olha na tela. Voltando aí na tela. E aí nós vamos ver que em 1940, 9 de abril de 40, ele toma a Dinamarca. Primeiro foi a Polônia, né? Que causou a guerra lá, 39. A Holanda, em 15 de maio, ele toma a Holanda. A Bélgica, olha como é rápida, em maio ainda, ele toma a Bélgica. Em junho, um mês depois, ele já está tomando a Noruega. Em julho, um mês depois também, ele já invade e toma a França. Rapidamente, é por isso que é chamado de guerra relâmpago. Este primeiro momento. Primeiro momento é essa guerra relâmpago. Tomada, conquista, conquista, conquista. E com isso, Hitler vai se expandindo. Os países ficam sem defesa. A França, que até então tinha tido uma vitória, foi quase uma vingança. Aquela foto do Hitler, que eu mostrei para vocês, ela é quase uma vingança da França lá da Primeira Guerra Mundial. Ele disse, agora eu vou pegar meu território de volta. Que eu perdi, hein? A Inglaterra está lá perdida. O Hitler vai tentar invadir a Inglaterra, vai bombardear a Inglaterra. Vamos começar nova destruição da Europa. A Europa passa a ser destruída novamente. Segunda Guerra Mundial, que vocês vão acompanhar aí na próxima aula, que o professor Lodismar vai trabalhar com vocês, vocês vão ver aí como é que se dá essa rápida expansão da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Mas, na próxima aula nós vamos voltar fazendo essa revisão e fazendo atividade com vocês. Por hoje, chegamos ao fim do primeiro capítulo da Segunda Guerra Mundial. Ainda tem muito chão pela frente. Até lá.